Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um Devaneio. Um dos tópicos que mais me apaixona é a comunicação. E se há uma coisa que me surgiu nos últimos tempos foi a questão dos limites. A criação de limites para com outros acaba por ser uma forma de, primeiro, respeito para connosco e para com os outros, porque é a forma como nós identificamos aquilo que é aceitável para nós. É assim que nós conseguimos perceber com quem é que nós nos vamos dar bem, com quem é que não nos vamos dar bem, com quem é que é particularmente simples de comunicar, com quem é que sentimos mais alguma dificuldade. E são estes limites que nos permitem, acredito eu, viver a vida o mais livre possível. E por isso, a definição de limites acaba por ser, na minha ótica, um dos grandes pilares para nós conseguirmos viver então esta tal liberdade. E como também já não é estranho para ti e sabes que esta é uma das minhas buscas constantes, é justamente esta liberdade. E por isso, a definição de limites. E a definição de limites, naturalmente, está conectada à comunicação. Okay? Porque nós, para podermos partilhar com alguém um determinado limite, algo que para nós é aceitável ou não, nós temos de o comunicar com o outro. E existem muitas instâncias de discórdia, de desavença, porque as pessoas não souberam comunicar os seus limites da forma adequada. E depois acabei por até fazer um pequeno brainstorming aqui em casa. E que a realidade é que, tanto do meu ponto de vista como do ponto de vista do David, nós sempre tivemos alguma facilidade em estabelecer esses limites. O que para outros casais pode ser perfeitamente aceitável, para nós estabelecemos logo ao início de que não era, por exemplo, e vice-versa. Okay? Não é por uma questão de ser único e exclusivamente limitativo. Okay? Também pode ser um limite que é extensível e que por isso é aceitável. Okay? Mas essa comunicação tem de existir. E acredito que se de facto estes limites fossem transmitidos sem pesos de consciência, que eu acho que muitas vezes nós sentimos peso na consciência ao estabelecer esses limites. Aliás, a maioria das vezes quando se fala em limites, fala-se em impor. Eu estou a impor um limite. E a imposição, mesmo da palavra em si, parece que já acarreta um peso completamente diferente de estabelecer limites. Não sei se concordas ou não. Se por acaso não concordas, faz-me chegar o teu ponto de vista. E se concordas, então partilha comigo que de facto isto faz sentido. E então, como é que nós podemos de facto estabelecer estes limites com os outros? Comunicando. Não é? E como é que nós vamos fazer esta comunicação? Da forma o mais direta, simples, pragmática possível. Se alguém faz alguma coisa que não te agrada, das duas uma, ou tu já vens meio que escaldado de situações anteriores e levantas o sinal vermelho antes do tempo, do género, meu amigo, se isto acontecer, ok, as coisas não vão dar. O outro cenário é, se tu não levantares automaticamente esse sinal, então existe a possibilidade da pessoa fazer algo que tu não aprecias e nessa altura cabe-te a ti demonstrar ao outro que, alto, isto que tu fizeste para mim não é aceitável. Ok? E nós aqui já estamos a estabelecer o tal limite. Dando um exemplo muito simples. E até posso dar um exemplo meu. Uma das coisas que dentro da nossa relação, por exemplo, não existe é a troca de chamar nomes assim mais agressivos, mesmo que seja na brincadeira.
E nós tivemos justamente a fazer esse brainstorming de quais é que são os nomes assim mesmo mais até atrevidos que nós podemos chamar um ao outro, mas que ainda são considerados aceitáveis, e qual é que é o conjunto de nomes que estaria absolutamente fora de questão. Okay? E aliás, agora então em termos de vídeos, de reels e coisas assim do género, o que se vê mais é casais que de repente decidem dar uma carta branca para o outro chamar um determinado nome. Okay? E acaba por ser um tanto ou quanto caricato, porque meio que parece que a pessoa que está a chamar tinha vontade de chamar aquele nome. E eu acho isso muito, muito curioso. Mas estou a divergir. E, portanto, eu acho que não houve, olhando para trás, não houve propriamente um levantar de sinal automático do género, olha, estes são os nomes que eu aceito, estes são os nomes que eu não aceito. Mas acho que acabou por ser um bocadinho ao teste. Ao teste. Isto meio que faz soar que nós testámos chamar-nos tudo e mais alguma coisa e ver o que é que colava e o que é que não. Mas também não foi isto que aconteceu. Não sei. Eu acho que, partindo do pressuposto em que cada um de nós também tem um determinado conjunto de valores, um determinado conjunto de comportamentos que decidimos optar enquanto criaturas sociais. Okay? Parece-me que para algumas coisas nós vamos considerar que elas são meio que senso comum e por isso à partida nós já não o fazemos, ou então implementamos aquela velha máxima do não fazer aos outros o que não gostamos que nos façam a nós. E então, se eu não quero ser, por exemplo, chamada de uma determinada coisa, então, como é óbvio, eu não vou estar a chamar ao outro. E, portanto, isto é um dos princípios que nós muitas vezes até adotamos e que nos impede, então, de fazer esse tal teste, atrás de teste, para perceber o que é aceitável para o outro ou não é? Até porque pressupõe-se que, ainda para mais em relações debaixo do mesmo teto, que se elas existem é porque à partida já houve algum tipo de conexão entre valores, espero eu. Okay? Se por acaso ainda não houve, boa sorte, parece que vão descobrir entretanto, não é? E é isto, nós conseguirmos pelo menos comunicar sem agressividade, sem esse tal peso do género, olha, eu isto não gosto, não aceito, não encaixa comigo. E também consigo compreender como, para muitos, seja um tanto ou quão difícil especificar este limite, porque às vezes temos que utilizar mesmo a palavra não. E às vezes existe, de facto, muita relutância em utilizar a palavra não. Só que a palavra não existe com um propósito, ok? Portanto, nós não podemos simplesmente deixar de a usar, se por acaso és uma das pessoas que tem essa dificuldade. Aliás, a minha sugestão será até praticar dizer não. Há um princípio que me agrada imenso, que é, se não for um sim óbvio, então é um não. Eu ouvi isto outra vez recentemente por parte do Joel J. E ele é um coach brasileiro. E ele basicamente, num dos vídeos que fez, volta a partilhar esta frase. E que comigo encaixa-se. Se eu a sigo à regra, às vezes não, confesso. Às vezes ando ali a marinar e a pensar até tomar uma decisão. Mas se de facto sentes essa dificuldade, então utiliza esse padrão. Se não for um sim óbvio, é um não. Porque depois meio que, outra vez,
nos dá uma determinada liberdade, que é do género, meu amigo, eu estou a seguir uma determinada regra. Quem inventou esta regra não fui eu. Por isso, pá, não é um sim óbvio, lamento. Portanto, é um não. Não, obrigada. Os limites acabam por estar naturalmente conectados com tudo o que tem a ver com inteligência emocional. Como? Porque vai haver, ou pode haver, algum tipo de conflito quando nós queremos fazer uma determinada coisa, mas que para outros é um limite. E por isso é necessário haver, logo à partida, um grau de empatia, okay? Para perceber o ponto de vista do outro, para conseguir perceber o que é que leva o outro a pensar daquela forma. Acaba por ser necessário uma gestão de, ok, e agora o que é que eu faço? Porque convenhamos, ninguém gosta de ser contrariado. Tu gostas de ser contrariado? É que eu não. Eu não gosto muito de ser contrariada. E acaba por ter de haver aqui uma gestão de, ok, se isto é um limite e se eu quero realmente fazer, então como é que nós vamos gerir isto? Eu, como sou meio que uma defensora de meios termos, eu não sou fã de extremismos. Portanto, não acredito que uma das partes deva ficar a perder. Sou uma fã de soluções win-win, de ganho-ganho, e por isso, muito provavelmente, terá de haver aqui algum nível de comprometimento entre as duas partes, a não ser que aquilo que aquela pessoa queira fazer seja para a outra o chamado deal breaker, não é? Em que, pá, olha, não há mesmo margem para arranjarmos aqui um meio termo, lamento, obrigada, até um dia. Okay? E isto aplica-se a todo o tipo de relacionamentos. Okay? Se eu por acaso tiver alguém, sei lá, vamos para outro exemplo tosco. Se eu por acaso tiver alguém que supostamente eu considero um amigo, e esse amigo vem, por exemplo, para a minha casa e quer muito fazer uma coisa qualquer, mas que para mim não é aceitável. Lá está, isto para demonstrar, das duas uma, ou nós chegamos ao meio termo, vamos pôr o cenário de amigos fumadores em casa de não fumadores. Parece-me um exemplo relativamente simplista. O amigo fumador vem à casa do amigo não fumador. O amigo fumador quer fumar, mas o não fumador não quer fumar em casa. Muitas vezes, qual é que é o compromisso que ambas as partes adotam? Ou dirigem-se a uma janela, ou para uma varanda, ou para um jardim, ou simplesmente vão para a rua. Okay? Se por acaso o deal breaker for, meu amigo, olha, em casa não é mesmo aceitável, mesmo que seja à janela ou na varanda, porque eventualmente o fumo vem e fica ao cheiro e eu não gosto, então nesse caso é um deal breaker, o fumador tem duas opções. Ou pega nas perninhas, sai da casa para ir fumar, ou então pode, eventualmente, acabar por decidir, olha, eu sinceramente, obrigada pela companhia, eu não aprecio este limite tão agressivo, não me apetece ir todas as vezes à rua e, por isso, das próximas vezes, por exemplo, deixa de ir. Okay? E a abordagem acaba por ser válida. A pessoa está no seu direito de o fazer. Concordas ou discordas? Para mim, está no direito de o fazer. Tal e qual como a pessoa que é não fumadora, que é a dona da casa, tem o direito de dizer, olha, eu lamento, mas nós aqui somos não fumadores e, como tal,
o cheiro também me incomoda, ainda para mais, se for uma família, por exemplo, tenho crianças em casa, não quero mesmo que estejam expostas a isso. Desculpa, mas para mim é um não. Okay? E este ponto de vista também é válido. Independentemente de ambas optarem por visões extremamente diferentes, se não conseguirem chegar a um acordo, amigos, certo? A vida continua. Não há nada de errado. Ou então para a próxima, em vez de se encontrarem em casa, vão para fora, vão para um café, para um restaurante, para um sítio qualquer. E assim o outro tem toda a liberdade do mundo sem ter que estar a incomodar quem não quer ser incomodado. E portanto, isto foi um exemplo muito simplista, mas eu acredito que até demonstra bastante bem a questão do estabelecer limites. E eu tenho a certeza que noutro tipo de relações, se calhar, quem sabe, se não há limites a serem reavaliados. Quer seja com namorados, maridos, esposas, pais, irmãos, até mesmo no contexto profissional. Às vezes podes ter aquele colega ou aquele chefe que é bruto todos os dias, okay? E tu tens o direito de estabelecer um limite. Tu tens esse direito. Por isso, utiliza o direito que tens e lembra-te sempre que os outros também têm limites estabelecidos ou a estabelecer. E cabe-nos a nós respeitar mutuamente esses limites. Está o devaneio feito. Convido-te então a reveres os teus limites, a avaliares todo o trabalho que fizeste até então. Se existe algum que te faça sentido revê o quanto antes. E fico muito curiosa, mais uma vez, para saber o que achas sobre tudo isto. Obrigada mais uma vez por estares aí e vemo-nos por aí.